Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, na disciplina de Legislação no âmbito municipal. Aqui entram as leis locais que regem diretamente a sua carreira e a sua atuação, a lei que cria a Guarda Civil Municipal, a lei que institui o Código de Conduta Ética e Disciplinar e a lei que estabelece regime jurídico dos guardas civis municipais de Pouso Alegre. Antes de entrar em cada uma, guarde uma ideia que a banca cobra muito. A legislação municipal não existe isolada. Ela precisa ser compatível com a Constituição Federal, com o artigo 144, com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022/2014, com a Lei de Abuso de Autoridade, com direitos fundamentais, com as regras gerais de processo administrativo. Então, quando você lê a lei municipal, você precisa enxergar duas coisas ao mesmo tempo. O que ela define de maneira específica para Pouso Alegre e quais limites ela não pode ultrapassar. Agora, vamos para a Lei Ordinária número 7.045/2025, que cria a Guarda Civil Municipal de Pouso Alegre. Eu vou explicar o que, em regra, esse tipo de lei traz e como a banca costuma cobrar. Para detalhes exatos, como denominação de unidades internas, composição de cargos, estrutura de comando e redação literal de competências, você precisa conferir diretamente no texto oficial do município, porque a prova pode cobrar palavras específicas e nomes de setores. Quando uma lei cria a Guarda Civil Municipal, ela define a natureza institucional da corporação no âmbito do município. Em geral, ela declara que a Guarda é uma instituição municipal de caráter civil, organizada, uniformizada, eventualmente armada conforme legislação aplicável e regulamentação, e vinculada a um órgão da administração municipal, como Secretaria de Segurança, Secretaria de Governo ou pasta equivalente. Esse vínculo administrativo é importante porque define quem responde pela gestão, orçamento, planejamento e comando, e a banca pode perguntar qual órgão é responsável, de acordo com a lei local. A lei de criação também costuma trazer a finalidade e as competências da guarda no município. Aqui, o núcleo é a proteção de bens, serviços e instalações municipais e a atuação preventiva no território urbano, dentro das competências legais. Em muitos municípios, a lei detalha atribuições como patrulhamento preventivo em áreas e prédios públicos, proteção de escolas e equipamentos municipais, apoio ao ordenamento urbano e à fiscalização de posturas quando integrado a ações municipais, atuação em eventos e ações de defesa civil em situações de emergência, proteção de parques, praças e logradouros públicos, e colaboração com órgãos de segurança pública em ações conjuntas quando houver necessidade e previsão. O que você precisa entender para a prova é que a lei municipal costuma reforçar uma atuação preventiva, comunitária e patrimonial, alinhada ao Estatuto Geral das Guardas. A banca gosta de cobrar se a atuação é orientada por princípios como preservação da vida, respeito aos direitos humanos, uso progressivo da força, legalidade e proporcionalidade. Mesmo quando esses princípios aparecem em lei federal, a lei municipal frequentemente repete ou detalha, e a prova pode pedir conforme a lei municipal. A guarda deve pautar sua atuação em quais princípios. Então, quando você estudar, destaque esses princípios e memorize a redação que a lei municipal usa, porque as alternativas podem trocar palavras parecidas. Outro ponto comum na lei de criação é a organização interna mínima. Postos, graduações ou classes, hierarquia funcional, forma de comando e regras gerais sobre corregedoria, ouvidoria e controle interno. Mesmo que não haja uma estrutura completa na lei de criação, ela normalmente abre espaço para regulamentação por decreto e para a criação de unidades. A banca pode cobrar conceitos como corregedoria como órgão de apuração disciplinar e ouvidoria como canal de recebimento de reclamações e sugestões, além da ideia de controle interno e transparência. A lei de criação pode tratar também de símbolos institucionais, uniformes, distintivos, identificação funcional e de critérios básicos para porte e uso de equipamentos, sempre condicionados à legislação federal, treinamentos e regulamentações. Aqui, o que cai em prova normalmente é a obrigação de identificação, o dever de portar documento funcional em serviço e a proibição de uso de uniforme e símbolos fora das hipóteses autorizadas, quando isso estiver previsto. Se a lei municipal define regras sobre apresentação pessoal, padronização e identificação, isso vira questão objetiva. Também é comum que a lei traga previsões de formação, capacitação e treinamento. Em geral,
Ela aponta que o ingresso e a atuação dependem de formação específica, cursos, estágio probatório e treinamento contínuo, inclusive para uso de equipamentos. A banca pode cobrar que a formação é obrigação institucional e que o guarda deve participar e manter-se apto. Agora, vamos para a Lei nº 7.228/2026, que cria o Código de Conduta Ética e Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Pouso Alegre. Esse tipo de norma é muito cobrado porque define o que é conduta adequada e o que é infração disciplinar, além de prever sanções e procedimentos. O candidato que estuda só penal e constitucional e ignora o Código Disciplinar perde pontos, porque é aqui que a banca testa o perfil do servidor: postura, deveres, proibições, hierarquia e responsabilização. Em geral, um código de conduta ética e disciplinar começa estabelecendo princípios e valores que orientam o comportamento do guarda municipal. Normalmente aparecem integridade, honestidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, urbanidade, respeito ao cidadão, respeito aos direitos humanos, disciplina, hierarquia funcional, responsabilidade, zelo pelo patrimônio público e sigilo funcional quando necessário. Em prova, isso pode cair como pergunta direta ou como situação prática. Qual atitude viola o princípio da impessoalidade? Qual conduta fere urbanidade? Qual postura caracteriza desrespeito ao cidadão? Depois, o Código costuma listar deveres funcionais. Os deveres normalmente incluem cumprir e fazer cumprir leis e normas, obedecer ordens legais à chefia, atuar com disciplina e respeito, atender o cidadão com correção, zelar pela imagem da instituição, preservar equipamentos e patrimônio público, manter sigilo de informações sensíveis, registrar ocorrências de forma correta, não omitir fatos relevantes, comunicar irregularidades quando necessário e manter postura compatível com o cargo também fora do serviço quando isso impacta a instituição, conforme a norma. Aqui, a banca costuma cobrar dever de comunicar, dever de registro e dever de respeito hierárquico, porque são temas recorrentes em carreiras uniformizadas. Além dos deveres, o Código descreve proibições. Proibições típicas envolvem usar o cargo para obter vantagem, receber presente ou benefício em razão da função, agir com violência desnecessária, discriminar pessoas por raça, cor, religião, gênero ou condição social, usar linguagem ofensiva, expor indevidamente pessoas em redes sociais, divulgar informação sigilosa, omitir ou adulterar registro, abandonar posto, apresentar-se embriagado ou sob efeito de substâncias, portar arma ou equipamento fora das regras, usar uniforme fora de serviço sem autorização e praticar atos que comprometam a honra e a dignidade da função. Em prova, as questões costumam colocar alternativas com condutas aparentemente pequenas, como tirar foto com a bordada e postar, comentar ocorrência em rede social ou dar um jeitinho por amizade. O Código Disciplinar é onde a banca encontra base para dizer que isso é infração. O Código também costuma classificar infrações disciplinares por gravidade, como leves, médias, graves e gravíssimas, ou outra nomenclatura semelhante. Cada categoria se relaciona a possíveis sanções. As sanções mais comuns em regime disciplinar municipal incluem advertência, repreensão, suspensão e demissão, além de outras medidas como destituição de função de confiança, dependendo do regime. O que você precisa captar é a lógica. Condutas mais simples geram sanções menores. Condutas que envolvem corrupção, abuso, violência grave, falsificação ou desonestidade tendem a ser gravíssimas e podem gerar demissão, além de processo penal. A banca pode cobrar qual sanção é cabível em abstrato para determinado tipo de infração, mas ela também pode cobrar o princípio da proporcionalidade. A sanção deve ser adequada à gravidade e às circunstâncias. Um capítulo central do Código Disciplinar é o procedimento de apuração. Em geral, a apuração pode começar por comunicação interna, denúncia, representação ou relatório. Pode existir apuração preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar, conforme a gravidade e a norma municipal. O ponto essencial para a prova é sempre a devido processo, com contraditório e ampla defesa, porque isso é exigência constitucional e também aparece nas regras municipais. Isso significa que o guarda acusado deve ser informado, pode apresentar defesa, pode produzir provas e pode recorrer conforme regras. A banca costuma cobrar a diferença entre apuração preliminar e processo, prazos, e quem tem competência para instaurar e julgar. Por isso, ao estudar o código, foque em quem instaura, quem julga,
quais são as fases e quais são os direitos do acusado, além de regras sobre afastamento preventivo quando houver, se o texto municipal tratar disso. Outro ponto que tem aparecido muito em provas atuais é a conduta em ambiente digital. Muitos códigos municipais já trazem regras sobre imagem institucional, redes sociais, gravação de ocorrências, divulgação de informações, uso de equipamentos. Mesmo que o código não detalhe, a banca pode cobrar por analogia com princípios de sigilo funcional. Então, quando você estuda, procure no texto municipal termos como sigilo, imagem, comunicação, divulgação, mídias, redes sociais e informações funcionais. Se existir artigo específico, memorize, porque isso vira questão. Agora vamos para a Lei nº 7.229/2026, que cria o regime jurídico dos guardas civis municipais de Pouso Alegre. Aqui estamos falando das regras de carreira e vínculo funcional. Como o guarda ingressa, quais são seus direitos e deveres, como funciona a jornada, remuneração, progressão, licenças, estágio probatório, estabilidade quando aplicável, readaptação e regras de responsabilização. A banca adora cobrar esse tema porque ele diferencia o candidato que entende vida funcional daquele que só estuda crimes. Em geral, um regime jurídico municipal define se o vínculo do guarda é estatutário, com regras próprias, ou se é referência ao Estatuto Geral do Servidor Municipal e normas específicas da guarda. Ele define o cargo, atribuições gerais, requisitos de ingresso e regras de provimento. Em concurso, o mais comum é ingresso por concurso público, com requisitos como escolaridade, idade mínima conforme lei, aptidão física e mental, e investigação social quando prevista. O regime jurídico também costuma tratar do estágio probatório, que é o período inicial de avaliação do servidor, com critérios como assiduidade, disciplina, responsabilidade, produtividade e aptidão. A banca pode cobrar a finalidade do estágio probatório e que ele serve para avaliar a aptidão e adequação ao cargo antes de consolidar a permanência. O regime jurídico normalmente trata de direitos e vantagens. Pode prever remuneração, gratificações adicionais, indenizações diárias, ajuda de custo e regras para plantões e escalas. Como cada município define isso no texto legal, você precisa estudar a redação exata, porque a banca pode cobrar nomes de adicionais critérios de concessão. Mesmo sem decorar valores, você precisa saber quais institutos existem e qual a lógica. Adicional remunera condição específica de trabalho. Indenização ressarce gastos. Gratificação pode estar ligada à função ou desempenho, conforme regra. Também pode existir previsão de progressão e promoção na carreira, por tempo de serviço, merecimento, cursos e avaliações, e a banca pode cobrar a diferença entre progressão, que geralmente é avanço dentro da mesma classe, e promoção, que é mudança para a classe superior, conforme a norma local. Outro tema recorrente é jornada de trabalho e regime de plantão. Guardas municipais frequentemente atuam em escalas, com turnos diurnos e noturnos, finais de semana e feriados. O regime jurídico define carga horária, escalas possíveis, controle de frequência e regras de compensação. A banca pode cobrar o conceito de que jornada deve ser cumprida e registrada, e que abandono de posto ou falta injustificada gera infração administrativa, além de reflexos disciplinares. Licenças e afastamentos também são comuns em prova. O regime jurídico define licenças por saúde, licença maternidade e paternidade, licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para capacitação ou estudo, e outras hipóteses conforme o Estatuto Municipal e regras específicas. Para a prova, a banca geralmente cobra o conceito de licença como afastamento autorizado, com ou sem remuneração dependendo da espécie, e a necessidade de comprovação e formalização. Também aparecem férias, adicionais e direitos básicos do servidor. O regime jurídico ainda costuma tratar de deveres funcionais e proibições, mas de forma mais geral, enquanto o Código Disciplinar detalha infrações e sanções. Mesmo assim, a lei do regime jurídico pode reforçar deveres como zelo, eficiência, lealdade institucional, sigilo, respeito e cumprimento de ordens legais. Pode também tratar de acumulação de cargos, tema clássico em direito administrativo e constitucional. Em regra, é vedada a acumulação remunerada, com exceções constitucionais específicas. A banca pode cobrar se o regime jurídico municipal remete à regra constitucional de acumulação e como isso impacta o servidor.
Outro ponto importante é a responsabilização do servidor e a interface entre responsabilidade administrativa, civil e penal. O regime jurídico costuma afirmar que o servidor responde pelos atos e que a responsabilidade pode coexistir. O mesmo fato pode gerar processo administrativo e processo penal, porque são esferas diferentes. A absolvição penal pode impactar a esfera administrativa em certas hipóteses, principalmente quando reconhece inexistência do fato ou negativa de autoria. Isso cai muito em prova de carreiras de segurança. Então, guarde a ideia. As esferas podem ser independentes, mas podem se comunicar em certos casos. Agora, como estudar essas 3 leis municipais para não perder tempo? Você precisa ler com objetivo de prova. Primeiro, na Lei de Criação da Guarda, destaque finalidade, competências, princípios, vinculação administrativa e organização básica. Segundo, no Código de Ética e Disciplina, destaque princípios, deveres, proibições, classificação de infrações, sanções e rito de apuração com garantias de defesa. Terceiro, no regime jurídico, destaque ingresso, estágio probatório, direitos, deveres, jornada, progressão, licenças e regras de responsabilização. A banca costuma cobrar por palavras-chave do texto municipal. Então, quando você encontrar termos como finalidade, competência, atribuições, dever, vedado, infração, sanção, processo, sindicância, estágio probatório, progressão e promoção, marque esses trechos para revisão. Também vale comparar com a Lei 13.022/2014, porque questões podem perguntar se a lei municipal está alinhada ao Estatuto Geral, principalmente em princípios de atuação e missão preventiva. E para fechar, lembre o mais importante: legislação municipal é o que define sua vida funcional. É ali que está seu dever, sua responsabilidade e também suas garantias. Quem domina essas leis chega na prova com vantagem. Quando assume o cargo, já atua de forma mais segura, sabendo o que pode, o que não pode, como registrar, como obedecer hierarquias sem cair em ordem ilegal e como se proteger de responsabilização por infração disciplinar.